Diz a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10. A partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O versículo 11, o Paulo ele diz o seguinte: revesti-vos. Em outras versões diz: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Querido, na caminhada de fé, a gente não pode esquecer da nossa identidade, de quem nós somos. Nós não devemos esquecer que nós somos filhos de Deus, e esses filhos de Deus, com essa identidade, com esse entendimento, agora eles estão em uma guerra. Isso mesmo, filhos de Deus foram chamados para uma guerra. Então, somos filhos de Deus e fomos chamados para uma guerra, né? Tivemos os nossos pecados perdoados, fomos remidos pelo sangue de Jesus. E agora somos chamados, eu quero repetir isso aqui, para uma guerra. E o apóstolo Paulo, ele está orientando os seus discípulos. E ele está dizendo que para permanecer, para continuar nessa guerra, há uma necessidade. No versículo 11 ele diz: revesti-vos, dependendo da versão que você leu, a palavra ou é revesti-vos ou vistam-se. A questão aqui é que isso aqui não é um conselho. Essa palavra aqui, isso aqui não é um conselho. O Paulo, ele não está dando uma dica de como devemos andar. Preste atenção. Não é um conselho, não é uma dica. Isso aqui é um princípio. Vestir-se ou revestir-vos. Isso aqui não é uma dica. Isso aqui não é um conselho, isso aqui é um princípio. Isso aqui é um fundamento para o Filho de Deus enfrentar os desafios. É muito importante a gente entender isso aqui, que nós estamos em uma guerra. Que nós estamos em uma guerra. E a nossa guerra, como a Bíblia, o próprio Paulo vai nos dizer, nós ouvimos constantemente isso aqui, nós entendemos isso, que a nossa guerra, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, a nossa guerra é contra Satanás. Nós guerreamos contra Satanás, contra os esquemas de Satanás. Por isso que contra os esquemas do nosso adversário, contra os esquemas do diabo, contra as estratégias dele, só dá certo para nós lutarmos, para nós guerrearmos, se nós estivermos com esse princípio fundamentado em nossas vidas. Qual é o princípio? Revesti-vos. Vistam-se, revesti-vos, vistam-se. Isso aqui, queridos, é um mandamento. É um mandamento. É por isso que nós observamos na caminhada muitos irmãos
feridos, Lucas. Muitos irmãos, lamentavelmente, que já morreram. Muitos irmãos que não aguentaram os processos da vida. Muitos irmãos que não estão conseguindo lidar com o seu casamento, conseguindo lidar com pessoas difíceis, irmãos que não conseguiram lidar com a pressão do ministério, com a pressão da vocação. Por quê? Porque isso é espiritual. E o desafio aqui é revestir-vos. É vestir-se. Vestir-se de quê? De toda. Não é uma parte. É toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Eu conheço pessoas que querem guerrear só através da oração. Não, querido, você está usando só uma parte da armadura. Nós conhecemos pessoas que têm uma vida toda contra, uma vida que... um testemunho terrível, pessoas que coiça todo mundo, pessoas que dão calote em todo mundo, pessoas que compram e não pagam, pessoas que são infiéis ao cônjuge, pessoas que não honram a sua liderança, pessoas, enfim, mas querem guerrear só com a oração. Esse negócio não dá certo. A Bíblia fala que aquele que não teme ao Senhor, aquele que não guarda o princípio, aquele que não se submete ao mandamento, aquele que desvia o ouvido de ouvir a voz de Deus, de ouvir a lei, de ouvir o evangelho, de praticar o evangelho, a Bíblia diz que até as suas orações são abomináveis. Então nós conhecemos pessoas que não querem ouvir o evangelho, não querem viver de princípio, mas querem guerrear com oração e perde todas. Por quê? Porque o conselho é: vistam-se de toda a armadura de Deus. Outros querem lutar só com a fé. Outros querem lutar... Não, querido, não. O conselho, o princípio, o fundamento é: vistam-se de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Porque deixa eu falar algo para você aqui. Não adianta. Agora, na oração dos 300.000 intercessores, nós orarmos, 6 horas nós orarmos, meia-noite nós orarmos, e o resto da vida não está sendo direcionada pelo nosso Pai. Então, irmãos, não esqueça que nós estamos em uma guerra. Não esqueça que nós estamos em uma guerra e nós temos um adversário. Então, revesti-vos. Vistam-se, não é um conselho, não é uma dica, é um princípio, é um fundamento que nós precisamos trazer para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos continuar falando sobre estes princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E que você possa pensar, que você possa meditar naquilo que o Senhor está trazendo, na direção, na orientação que o Senhor está trazendo para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, em nome de Jesus.